Fala aí pessoal, começando aqui mais uma aula hoje que a gente vai continuar falando de geometria analítica, continuar falando sobre reta. Na aula anterior eu falei com vocês sobre a equação geral da reta. Hoje eu quero falar com vocês sobre a equação reduzida da reta. Mas para a gente chegar lá a gente vai ver algumas outras coisas importantes com relação à reta. Então bora lá. Vamos começar aqui falando primeiro da inclinação e do coeficiente angular de uma reta. Então nós temos aqui que a inclinação da reta nada mais é do que o ângulo formado entre o meu eixo x, né, e a minha reta, que aqui no caso ela tem o nome de R. Você vê qual que é a abertura aqui formada, o ângulo formado no sentido anti-horário. Então você vê aqui a setinha, né, ela indicando o sentido que você está rodando, digamos assim, você está abrindo aqui esse ângulo. Você poderia ter uma outra reta, vamos só imaginar aqui uma outra situação, dessa forma aqui. Então você teria o seu ângulo aqui, a sua inclinação desse tamanho, tá? Se você tivesse uma reta aí decrescente, como por exemplo assim dessa maneira, vamos colocar uma reta aqui. Você teria que o seu ângulo aqui, ó, pegando no sentido anti-horário, vai ser essa abertura aqui. Então, esse meu ângulo alfa é a inclinação dessa minha reta aqui, tá? Então, a inclinação, o ângulo, é sempre você girando no sentido anti-horário, começando do eixo X, até encontrar aqui a sua reta, que aí você pode nomear ela. Geralmente a gente coloca as letras R, S, T para o nome da reta, ok? Então esse é o ângulo de inclinação. Então, como a inclinação nada mais é do que o ângulo formado aí entre a reta e o eixo X, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente desse ângulo. Então, quando a gente calcula aqui o valor da tangente desse ângulo alfa, aqui eu não estou dando a medida para ele em graus, né? Então, a gente vai apenas escrever a tangente de alfa. O valor dessa tangente é o que a gente chama de coeficiente angular, ou então declividade, mas a gente costuma mais chamar de coeficiente angular. E a gente vai representar o coeficiente angular de uma reta pela letra M, ok? Então, para a gente obter aí, em termos numéricos, em valor, número real, o coeficiente angular de uma reta nada mais é do que a tangente de sua inclinação, a tangente desse ângulo que envolve aí a reta e o eixo X, beleza? Então, se eu sei quanto que vale o ângulo, se ele é 10 graus, 20 graus, 30 graus, não importa, basta você calcular a tangente desse ângulo. Geralmente esses valores são tabelados, é só a gente consultar qual que é o valor dessa tangente e a gente vai saber o valor do coeficiente angular. Mas e se eu não souber o valor do meu ângulo, quantos graus tem aqui de inclinação? Eu posso também determinar esse coeficiente angular M, além de determinar ele calculando a tangente de alfa, eu também posso calcular ele se eu souber dois pontos dessa minha reta. Acompanhe aqui comigo como é que eu posso fazer isso. Como eu preciso de dois pontos da reta, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui dois pontos nessa minha reta R, então um ponto A e um ponto B, beleza? Nós sabemos sempre que o ponto ele tem duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então eu vou destacar aqui que o ponto A tem a coordenada x nesse local e o ponto B tem a coordenada x nesse local aqui, ok? A projeção dele aqui para o eixo X. Da mesma forma, eu faço isso no eixo Y. Agora que a gente marcou aqui as projeções, repara o seguinte. Eu posso fazer aqui um desenho fechando aqui, ó, esse segmento aqui, e eu acabo formando um triângulo aqui dentro.
certo? Esse meu triângulo aqui no meio. Esse triângulo aqui, eu consigo até provar que esse ângulo aqui no meio, ó, esse ângulozinho aqui, essa abertura, é alfa também igual a esse daqui por semelhança, tá? Então, é um triângulo menor que fica aqui no meio, que é semelhante ao triângulo maior que vocês conseguem visualizar aqui, ó. Vamos até, só para destacar aqui rapidinho de vermelho, é semelhante a esse triângulo maior aqui, ó, de vermelho, tá? É uma versão reduzida, digamos assim. Mas por que eu estou querendo falar disso? Porque eu vou usar esse triângulo pequenininho aqui, esse triângulo azul, para calcular o valor da tangente. Quando eu não souber o ângulo, eu vou poder usar essa relação aqui que eu vou demonstrar para vocês agora. Repara que a tangente de alfa, a tangente desse meu ângulo pequenininho alfa aqui dentro do triângulo, ela pode ser obtida, vamos lembrar lá da trigonometria, pelo cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, eu posso analisar na figura qual é o valor do cateto oposto, qual é o valor do cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa, é esse pedacinho aqui, ó. Esse daqui é o cateto oposto. O cateto adjacente vai ser esse pedacinho aqui de baixo, certo? E aí, quais são esses tamanhos? Repara que essa parte aqui na vertical, o oposto, é a distância entre o YB e o YA. É esse pedacinho aqui. Para eu saber o tamanho desse pedacinho aqui, ó, entre os dois, basta eu fazer o quê? Basta eu fazer o YB menos o YA, certo? Para quem aí ainda tiver muita dificuldade de entender por que é esse menos, olha aqui para a reta, vou botar a reta, né? Tá reto. A reta Y aqui, e aí vou marcar aqui de novo, ó, o YB, o YA e o zero fica aqui, certo? Se eu quiser apenas esse tamanho aqui, ó, que está no meio, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar todo esse meu comprimento aqui, que vai do YB até o zero, certo? E desse pedaço aqui todo, eu vou tirar, olha o que eu vou fazer, eu vou tirar essa parte aqui que eu não quero, que é a parte do YA. E aí vai me sobrar apenas aqui o meio. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando todo o tamanho aqui, que é YB, todo esse tamanho aqui, YB, e desse tamanho YB, eu estou tirando esse tamanho aqui, YA, para sobrar apenas esse miolo aqui, ok? Se ainda tiver muito difícil de entender só com letras, vamos fazer o seguinte, vamos pensar com um valor numérico. Imagina que esse YB é 8, tá? É o ponto 8, e que esse YA é o ponto 5. Qual que é a diferença que você tem aqui, ó, entre o 8 e o 5? Você tem uma distância de 8 para 5, ou de 5 para 8, você tem uma distância de 3 unidades. Não é? Do 5 para chegar no 8, você tem que dar 3 passos. Isso daqui é o mesmo que você fazer 8 menos 5, que é igual a 3. Você pegou todo o comprimento aqui que media 8, tirou o comprimento que media 5, que não te interessa, e sobra 3, ok? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. E é isso que eu também vou fazer aqui embaixo. Usando esse mesmo pensamento, esse pedacinho aqui de baixo, ó, que eu quero, só esse miolo aqui, ó, entre o XB e o XA vai ser igual ao quê? Se você entendeu aqui a parte do Y, vai saber já qual que vai ser a expressão que eu vou montar aqui. Vai ser todo esse pedaço do XB menos esse pedaço aqui do XA para sobrar apenas esse cateto adjacente aqui do triângulo. Então, vai ficar XB
menos xa. Então, para eu calcular a tangente de alfa, que é o meu coeficiente angular, se eu não souber a medida do ângulo e eu souber pontos, é só eu fazer a coordenada y do B menos a coordenada y do A, dividido pela coordenada x do B menos a coordenada x do A. Ok? Então, eu fiz aqui com vocês hoje como é que se chegou nessa expressão aí para a gente calcular o coeficiente angular. Tá? Aqui não foi uma aula só de colocar a fórmula para usar. Resolvi explicar com mais detalhes para a gente fazer uma análise aí no plano cartesiano, que eu acho importante a gente entender bem essas questões do plano cartesiano. Vamos fazer um exemplo numérico, então, para tirar dúvidas e ficar mais claro aí para vocês. Ó, eu quero que calcule o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Então, o A é o ponto que tem coordenadas menos 5 e 4 e B tem coordenadas 3 e 2. Então, vamos lá. Como não está falando nada da inclinação do ângulo, eu não posso usar aquela relação de m igual a tangente de alfa, porque eu não sei quanto que vale o alfa. Tá? Então, não vou pensar em calcular a tangente de um ângulo. Na realidade, a gente acaba até calculando a mesma coisa. Só que a maneira que eu vou calcular é aquela fórmula que eu expliquei para vocês. Eu vou pegar a coordenada y de um menos a coordenada y do outro ponto. Tá? Eu estou colocando B e A porque nesse exemplo os pontos têm nome de B e A. Poderiam ser outras letras. E vou dividir isso pela coordenada de 1 menos a coordenada x de um menos a coordenada x do outro, ok? Ah, e se os pontos forem outros nomes? Se fossem P e Q, aí é só você trocar aqui, ó. Ao invés de ser B vai ser o Q, ao invés de ser o A vai ser o P. Sem problema nenhum, tá? Mas aqui estamos no A e B, vamos lá para não confundir. Quem é o y do B? O y do B é 2. Menos. Quem é o y do A? O y do A é 4. Dividido por. Quem é o x do B? O x do B é 3. Menos. Quem é o x do A? O x do A é menos 5. Menos 5 aqui. Lembrando entre parênteses, né? Para ficar os sinais, não deixar dois sinais juntos. 2 menos 4 é menos 2. 3 menos com menos 5, menos com menos aqui fica mais, né? 3 mais 5, 8. Simplificando a fração, a gente tem que o coeficiente angular é igual a menos 1/4, tá? Então, aqui a gente obteve o valor numérico desse coeficiente angular, ou seja, a tangente de um determinado ângulo, ela é igual a menos 1/4. Ok? A gente só não sabe esse ângulo, mas a gente pode consultar aí qual é o ângulo cuja tangente dá menos 1/4. Um último detalhe, uma última observação aí que eu deixo para vocês. O coeficiente angular, dependendo do sinal dele, ele indica se a reta é crescente ou decrescente, tá? Então, lá naquela figura do início da aula, vou voltar aqui, você tinha uma reta crescente. Quando você tem uma reta crescente, o coeficiente angular é positivo, é maior que 0. Aqui no nosso exemplo, vou voltar aqui para o exemplo agora, a gente tem que o coeficiente angular deu negativo, ou seja, menor que 0. Isso indica que a reta, se você desenhar a reta no plano cartesiano, a reta vai ser decrescente, ok? Deixo aí até como sugestão, vocês podem estar desenhando essa reta no plano cartesiano para verificar isso de modo aí como exemplo de algo prático, ok? Então, essa parte aqui de agora foi falar sobre a inclinação e o coeficiente angular, porque a segunda etapa, que é a equação reduzida da reta, nós precisamos dessa informação para ela.